Bom, e falando um pouco mais das excursões, temos aqui uma tabela das últimas excursões magnéticas, que eu disse que a inversão é aquela maior de 450 mil anos ou 350 mil anos, alguns falam, e dizem que, na verdade, a última inversão mesmo, há 780 mil anos atrás, mas quase não falam das excursões. E aqui vamos apresentar uma tabela das últimas excursões geomagnéticas, ou seja, muita confusão também na mídia, porque algumas das excursões magnéticas, a mídia chama de inversão do campo magnético. É 780 mil anos, mas teve uma 42 mil anos, teve uma 12 mil anos. Ficou uma confusão. E eu demorei muito tempo para entender isso, a terminologia, diferenciar inversão de excursão e saber quando é que é uma e quando é que é outra. E a mídia não explica direito. Então vamos lá. Olhando aqui, temos a tabela. Excursões magnéticas conhecidas. Atualmente, onde eles dizem today, que eles chamam, até esse termo a gente não pode falar direito, porque tem o YouTube censura, né, quando tem essas questões do clima, etc. Enfim, porque tem a narrativa oficial, que é o ser humano, que é o culpado, etc. O ser humano faz muita burrice, eu sei. Sim, o ser humano faz. Só que essa questão cíclica acontece 6 mil anos, 12 mil anos, e esses períodos maiores, 700 mil anos, né? E não tinha a civilização que a gente tem hoje há 780 mil anos, há 12 mil anos, e continua tendo, porque é algo cíclico do planeta, e ao que parece, tem várias evidências que é fora do sistema solar, ou seja, em vários planetas do sistema solar, e é algo que vem de fora do sistema solar para cá. E a gente vai mostrar essas evidências também, ok? Então, há 12 mil anos atrás, foi a excursão magnética Gothenburg. Esses nomes são locais do planeta onde primeiramente os cientistas detectaram essas excursões geomagnéticas. Gothenburg é lá na Suécia, Lake Mungo é lá na Austrália, Mano Lake nos Estados Unidos, Lachan, salvo engano, é lá da França, Vostok na Antártica, Norte Atlântico, no Atlântico do Norte, etc. Foram os locais em que, primeiramente, os cientistas, da década de 40 para cá, ou seja, são estudos bem recentes, né? Menos de 100 anos, menos de 80 anos, mais ou menos. Mas foram os locais em que primeiro os cientistas detectaram essas inversões cíclicas. A de Gothenburg foi mais ou menos 12 mil anos atrás, Lake Mungo mais ou menos 23, 24 mil anos atrás. Sempre é algo aproximado, nunca é exato. 12 mil anos atrás, 12.800 anos atrás. Mano Lake, 35 mil, 36 mil anos. Lachan, o mais conhecido é de 42 mil anos, que é em mini versão, porque teve a de 48 mil, aí 45. Então, é mais ou menos aproximado. 60 mil anos Vostok e 72 mil anos, mais ou menos, North Atlantic. Então, são as excursões geomagnéticas conhecidas. E outra coisa, certo? Mas qual é a prova? Eu sei que existe, o campo magnético protege a gente dos raios solares, algumas vezes, ciclicamente, o polo norte magnético vai para o sul e o sul vai para o norte, mostro lá o assoalho oceânico, essas últimas inversões do campo magnético, que é a inversão e que é a excursão, etc. Para todo efeito, para não ter que ficar explicando o que é excursão, porque tem gente que nunca ouviu falar esse nome excursão, mas já até ouviu falar da inversão do campo magnético, ouviu falar o termo inversão magnética. Para todos os efeitos, eu sempre vou me referir, em geral, ao termo inversão do campo magnético nos vídeos, mas ressaltando sempre possível que inversão é uma coisa, excursão é outra, tecnicamente a gente está numa excursão magnética. Mas, em geral, usar esse termo inversão porque fica mais fácil da pessoa entender, que é o que na mídia se fala mais esse termo. Bom, mas qual é a prova de que a gente realmente está acelerando, está numa excursão e acelerando? Vamos mostrar, porque a mídia pouco fala disso e explica isso direito, então eu disse que vai demorar muitíssimo. Alguns canais de ciência até que falam
em inglês ou português, eu tenho visto, porque eu acompanho isso desde março de 2019 e já estamos em março de 2024, há 5 anos que eu acompanho isso. Já vi trocentas notícias de canais diferentes, Brasil, exterior, ou canais científicos, canais alternativos, pesquisas maiores, enfim, muita coisa. E os canais mais científicos e oficiais, eles sempre tentam minimizar, dizem que sim, acontece, tem alguma evidência que a gente está no meio, mas vai demorar, ou não tem nenhuma evidência que a gente está no meio, mas vai demorar muito, 2.000 anos, 100.000 anos, 10.000 anos, e blá blá blá. E a última coisa que a gente tem que se preocupar é isso, que é besteira, não vai acontecer nada, e blá blá. Só que só dizem por cima, e são canais científicos. Só que minimizam, e é tanta informação. Como é que dá para minimizar tanta informação num vídeo de 3 minutos, algumas vezes 5 minutos, 7 minutos, pronto. Enquanto tem outros canais que já falam com mais detalhes, né? Então, e diz que vai demorar muitíssimo e tal. Não é assim, até porque de 2010 para cá houve várias pesquisas, tem havido e está havendo mais a cada ano o número de pesquisas nessa área. Papéis, os papers, que são scientific papers, registrados por pares, artigos científicos publicados em revistas científicas diferentes. O número de papers científicos nos últimos 5 anos, nos últimos 3 anos, sobre isso, ou 2 anos, tem aumentado imensamente, porque até os governos estão preocupados mesmo. Há 2 dias atrás eu vi mais um ligado indiretamente a isso, né? Que até o exército dos Estados Unidos está preocupado pesquisando, ok? E eu sei, de 2010 para cá, em 2010 muita coisa a gente ainda não sabia, tinha ideias, mas de 2010 para cá muitos artigos novos, pesquisas e tudo mais, então mais evidência, já dando um quadro melhor de como isso funciona e do que está para acontecer no planeta a médio prazo. Então, qual a prova de que estamos numa excursão magnética que acelera a cada momento? Olha só, o polo norte magnético da Terra, eu estou lendo a parte que está grifada. O polo norte magnético da Terra está flutuando do norte do Canadá para a Sibéria, com a taxa de 10 km por ano no início do século XX. Ou seja, a gente sabe que existe o polo norte magnético e o geográfico. Nunca ficam no mesmo local. O polo norte geográfico é fixo e o magnético ele é móvel, sendo que na década de 20 o polo norte ao longo da década do século 20 o polo norte magnético se movia mais ou menos a 10 km por ano no início do século 20, até 40 km por ano em 2003. De 10 km no início do século 20 para 40 km em 2003, e desde então apenas acelerou. Segundo o estudo desenvolvido pela Universidade de Leeds, o norte magnético deve continuar avançando em direção à Rússia. De acordo com esta pesquisa, o deslocamento tem alcançado valores entre 50 e 60 km por ano, ou seja, no começo de 1904 era 10 km por ano. Em 2003, 40 km por ano. Depois passou para 50 e 60 km por ano. Em 2017 estava 72 km por ano. 72. Em 2003 era 40 km por ano. Em 2017, 72. Olha só. 2003 para 2017 são quantos anos? 14 anos. 1900 para 1903, 10 km para 40 km. Aumentou 30. 10 mais 30, 40. 1900 mais ou menos para 2003, 10 km para 40 km. 30 km em 100 anos. De 2003 a 2017, é porque eu não tenho essa informação de 2017 aqui, vai ser em outros vídeos. Esses vídeos são de introdução, pessoal. Vai ter outros tantos vídeos com inúmeros outros detalhes. De 2003 a 2017, de 40 km para 72 km. 32 km em 14 anos. 1900 a 1903, 30 km a mais em 100 anos.
2003 a 2017, 32 km a mais em 14 anos. 30 km em 100 anos e depois 30 km em 14 anos. Você não acha que acelerou, não? Em 100 anos, teve uma velocidade de... Aqui não é a distância, é a velocidade. Em 100 anos, a velocidade aumentou 30 km por ano. 2003 a 2017, aumentou em 30 km por ano, mas em 14 anos. Ou seja, está ficando acelerado. E outra prova de que realmente a gente está na inversão do campo magnético. Esse site muito interessante, é uma das minhas fontes. Eu tenho várias fontes, algumas em português e outras várias em inglês, que eu pesquiso e sempre também confiro outras e tudo mais. Essa é uma das fontes, magneticreversal.org, né? E vamos mostrar aqui, está aqui o site, magneticreversal.org. Ele tem dois vídeos de 10 segundos que eu vou mostrar para vocês. Um é a taxa do campo magnético de 1850 para cá. Olha só. Vamos ver aqui. Olha só, 1850, 2000, 2010, 2015. Isso aí é a taxa de decaimento. Desculpa, pessoal. Isso aqui é a taxa de decaimento, porque a gente sabe que tem o campo magnético que protege a gente e tem os polos magnéticos norte e sul. À medida que o campo magnético enfraquece, os polos norte e sul magnéticos eles se movem. Os polos se movem e o campo vai enfraquecendo. As duas coisas vão acontecendo ao mesmo tempo, ok? Então, isso aqui, nesse vídeo, 10 segundos, 8 segundos, é a taxa de decaimento do campo magnético. O campo magnético, em 1850, estava muito forte. Mas a partir de 1859, começou a enfraquecer. Em 2010, enfraqueceu mais ainda. Olha só. Até o momento em que ele vai ficar muito fraco. 1850, 2000, 2010, 2015. E entrou na parte vermelha. De novo. 1850... Começou a enfraquecer 2000, 2010, 2015 e ficou a linha vermelha. De novo, 1850, 2000, 2010 vai ficando fraco. 2015 e antes de 2050, vocês percebem? O campo ele nunca fica, segundo as pesquisas e evidências que a gente tem, ele nunca fica zerado. Mas ele chega a 15% da força original dele. Ou seja, de 100% vai para 15%, de 100% fica 4%, ou de 100% fica 6%. Só que aí é fraco o bastante para entrar o quê? Radiação cósmica. Altera todo o planeta, o DNA, e tem muita coisa, extinções, etc. E aqui sim é o polo magnético norte e o polo magnético sul. O polo magnético sul ele é mais lento. O polo magnético norte, que é aquele que está a 72 km em 2017, ele é mais rápido. Ok? Olhando aqui, ó, os dois. Ó, pole shift, inversão do campo, 1600 a 2015. Olha só. A esquerda é o polo norte magnético, a linha azul. E a direita é o polo magnético sul, linha em vermelho. Vai repetir mais uma vez, olha só. O norte magnético ele é muito mais rápido. O polo sul magnético ele é um pouco mais lento. Só que o polo sul ele já saiu da Antártida, ele não está mais na Antártida, o polo magnético sul. Ele está no Oceano Índico, perto da Austrália. E o polo norte magnético ele já ultrapassou em 2019, salvo engano, o polo norte geográfico e está indo em direção à Sibéria. Então está sendo super rápido mesmo.